La tercera persona de la mesa es la doctora María do Campo Nascimento Diniz, es doctora en educación por la UNED. También ha hecho su postdoctorado en ciencias de la educación. Es profesora del, aquí no sé, del NEAL, CEAM y UNB. Bien. Bueno, es componente de varios grupos de investigación y está trabajando pues, en determinado tipo de investigaciones y análisis e intervenciones pedagógicas. Me imagino que si hay alguna cosa que yo no he dicho, la dirá ella, cuando quiera. Nos la han dejado como las artistas de cine, esas que salen en la televisión y no se les ve la petaquita. $20 minutos, né, da primeiro grupo e nós vamos tentar colocar no lugar. Então, eu vou trazer a minha experiência com estilos de aprendizagem desde 2008, que eu trabalho com estilos de aprendizagem. De 2008 a 2011, eu trabalhei com CHEA. De 2011 até 2013, trabalhei com Compunem. Então, vou contar, eu vou falar para vocês como é essa experiência. Tem umas partes que estão em espanhol, que a hora eu fui escrevendo, outras em português. Eu dei o tema que eu trouxe hoje, é o estilos de aprendizagem por uma outra compreensão da realidade de aprender e ensinar, porque eu vou conversar com vocês que eu não aplico o CHEA ou outro questionário simplesmente por aplicar, com uma meta do que eu vou trabalhar naquilo. Sim? Então, aqui os congressos, que eu não vou me deter aquilo, em cada congresso que eu já participei, que eu tive que fazer, para poder ficar mais fácil, desde 2008, 2011, 2013, agora aqui, esses mundiais. Esse aqui o material que nós fizemos, o livro de resumo, a Feira de Ciências e Tecnologia, que eu vou trazer todo para nós outros hablarmos, a revista de estilos, defesa de tese minha que foi em Madrid, a formação online, né, e o seminário de pesquisa, o e-book que nós temos, o livro do Congresso Íbero, a banca de dissertação da aluna da Evelise, a coleção de estudos pedagógicos, e eu vou mostrar para vocês que todo este trabalho eu faço por meio de investigação. Eu não aplico o questionário por aplicar, tá? Então, é por meio de uma investigação. Aqui uma ideia de que o questionário Rony Alonso de estilos de aprendizagem, o CHEA, eu peguei 4 temas que eu achei importante, que eu profundizei bastante e é interessante que a gente converse sobre eles. Professor formador, né, de futuros profissionais da educação, que é aquele professor das licenciaturas que formam os professores, né, para a escola básica. O curso superior, trabalhei com os estudantes, ainda trabalho, os universitários, que vão ser futuros professores. Os enfoques metodológicos, que são inovações didáticas e avaliação de aprendizagem, e a concepção de construção dos saberes, no cotidiano e aprendizagem de vida, que é muito interessante. E aqui o professor formador, quais as linhas que eu trabalhei de professor formador? Categorias de saberes, aí está toda a parte, né, de referencial. Ser professor, que é viver na complexidade, no desafio. A multidimensionalidade, né, do agir e de pensar, que eu trabalho muito na linha com Pacheco. O eixo das ações docentes, né, os saberes, o aprendizado, a pesquisa, os fazeres, as experiências. As pontuações foram evidenciadas em 2 pesquisas.
um concurso presencial de pedagogia à distância e o curso de letras também à distância. O curso superior, onde eu realizo também as 2 pesquisas voltadas para a educação básica. Na primeira pesquisa, eu trabalho com os estudantes de licenciatura, investigações pedagógicas e trabalhando relação professor-aluno, afetividade, ensino e aprendizagem, mediação, prática pedagógica, investigativa, crítico-reflexiva. E a segunda pesquisa, onde eu trabalhei análise do contexto em sala de aula e a construção do conhecimento dos alunos, onde eu trabalhei a parte de relação de pares, professor, professor-aluno, relacionada à teoria e prática, inovações metodológicas e avaliativas. Neste trabalho tem, em 2013, um artigo sobre o trabalho cooperativo no nosso livro do Congresso. E os enfoques metodológicos, onde eu trabalhei a parte de inovações didáticas e avaliação, porque a minha área é didática fundamental e didáticas especiais, e evidenciar a importância do conhecimento dos estilos de aprendizagem para os educandos em sua prática educativa e o desenvolvimento das habilidades, onde também eu trabalhei com 2 pesquisas sobre estilos de aprendizagem dos educadores de curso de pedagogia de licenciatura presencial e o curso de letras à distância na Universidade Aberta de Brasília. E as inovações didáticas e avaliação, que requer habilidades, relacionar o conhecimento com o cotidiano, a teoria com a prática e o despertar no ato de aprender, a emoção e o prazer da aprendizagem. Toda a bibliografia está aqui. E essa concepção da construção dos saberes no cotidiano e aprendizagem de vida, que foi muito interessante, onde eu trabalhei numa feira de tecnologia, onde os alunos passavam, a gente trabalhava sobre os estilos, aplicamos o questionário, os alunos deixavam o endereço e 3 meses depois nós entramos em contato com vários desses alunos. Nós aplicamos o questionário em 100 e tantos alunos, quase 260 e poucos, nós conseguimos para uma entrevista depois sobre os estilos de aprendizagem que eles descobriram, se eles no cotidiano de vida deles era importante e o que mais que eles fizeram com isso. E aí eles falaram que, inclusive, eles levaram para a sala de aula para discutir com os professores, que eles descobriram que eles tinham um estilo de aprendizagem, por isso que eles gostavam mais de uma coisa, de um trabalho do que de outro. E esse que é o que eu vou apresentar agora, que foi o estilo de aprendizagem na concepção da construção dos saberes e no cotidiano e aprendizagem de vida, que foi com os alunos, 96 alunos de psicologia, onde foi aplicado CHEA, e depois eles foram para as escolas fazerem observações de aulas práticas e viram de uma aula reflexiva do professor, como ela poderia ser passada por uma crítico-reflexiva. E afetividade e tudo mais, desculpa. Peraí, parece... Oi, desculpa, perdão. Voltei no princípio, perdão. Oh, meu Deus. E dessa parte que eu trago de... Pronto, parei aqui. Então, vamos. E aí, o Compunem vem em 2011 para mostrar que os estilos de aprendizagem, o Compunem tem 20 categorias, né, eu traduzi do espanhol, e aí eu trago o Compunem para poder a gente discutir as 20 categorias que foram da minha tese, e nisso eu apresento os estilos de aprendizagem dentro de uma das categorias que estão. E aí eu vou trabalhar formação profissional, estilo de aprendizagem na gestão e na tecnologia. E as competências universitárias para a formação e desempenho profissional, onde com um curso presencial,
com 500 e poucos alunos da Universidade de Brasília, onde eu trabalho com 319 graduandos do último semestre, ex-alunos da Faculdade de Economia, Direito, Matemática, Educação, Tradução, Interpretação, Medicina e Engenharia. E 2 cursos à distância, que é Administração e Pedagogia, com 200 e poucos alunos à distância. Então, traços que dominam as habilidades e competências, me desculpa, estava até em espanhol, porque eu tirei da coisa. O INEP no Brasil, ele traz competências como as modalidades estruturadas da inteligência, né? São as ações e operações que vão utilizar para estabelecer relações entre situações, fenômenos e pessoas que desejamos conhecer. E habilidades, aquela definição básica nossa, é saber fazer e saber fazer bem, né? E a definição de Boates sobre a competência e outras definições de competência, mas essas foram as categorias trabalhadas de onde estão estilos de aprendizagem ativo, reflexivo, pragmático e teórico, com um olhar para as habilidades e competências, num outro enfoque, né? Então, competências e habilidades, numa visão educativa, é a arte de conviver com as habilidades e competência, é o repensar dos nossos currículos por competência, porque não é feito assim, o desafio do planejamento dialógico reflexivo, o ensino superior, né, e as competências, que também não é trabalhada na nossa universidade, a educação profissional, na educação profissional trabalha-se competência com olhar mais profundo, né, levando as habilidades de saber fazer e saber fazer bem, mas com as competências necessárias para aquela função do mercado de trabalho que é necessário. E as competências e o emprego e o mercado de trabalho laboral e as competências. Aí eu trago os estilos com a arte de conviver com as habilidades e competências, onde eu já estou como pesquisadora, porque agora eu trabalho no CEANO, Centro de Ensino Multidisciplinar, como pesquisadora, coordenadora de pesquisa, onde eu vou trabalhar a formação profissional, os talentos, né, criatividade e inovação, talento para competir, gestão e tudo mais, a tecnologia, né, porque a gente ainda continua com o trabalho à distância, um pouco menos na Universidade de Brasília, mas continua, com a formação de professores. E, desculpa, é porque eu ponho embaixo, né, por isso que sai errado. Os estilos de aprendizagem, uma nova visão de transição de valores. Então, eu trabalho cooperativo, que é muito interessante, que é essa aproximação integradora entre as habilidades sociais e os conteúdos educativos, que justamente foi o que eu fiz na pesquisa com a Semana de Tecnologia, né? Ao contrário, ao invés de o aluno dentro da sala de aula, na escola, buscá-lo no cotidiano de vida, aplicar o questionário para poder ele, então, fazer a reflexão do que realmente é necessário de aplicabilidade daquilo na escola, o inverso. O currículo, né, que agora eu estou trabalhando com a parte de currículo, desenvolvimento e currículo, que a gente tem que ter uma mudança desse contexto, e nós no Brasil estamos passando por uma fase muito difícil, porque querem que os currículos tenham uma parte integral, mas uma discussão australiana que não está envolvendo a comunidade como deve envolver, né? E adquirir conhecimento e habilidade necessária para isso ocorrer, e a aquisição progressiva de conhecimento, que é essa integrada a um conjunto de competência, numa perspectiva que vai valorizar o desenvolvimento de capacidade de pensamento e atitudes favoráveis ao aprendizagem, no sentido de deixar o aluno construir seus próprios saberes, né? E que torne o currículo em cada escola um espaço de investigação. Então, eu trago aqui para poder falar, eu vou trazer duas reflexões do Manuel de Barros. Uma que ele traz, assim que elas foram feitas, todas as coisas, sem nome. Depois é que veio a harpa e a fêmea em pé. Insetos errados de cor caíam no mar. A voz se estendeu na direção da boca.
caranguejos apertavam mangues, vendo que havia na terra dependimentos demais e tarefas muito. Já estou terminando. Os homens começaram a roer unhas, ficou certo, pois, que as moscas não iriam iluminar o silêncio das coisas anônimas. Porém, vendo o homem que as moscas não davam conta de iluminar o silêncio das coisas anônimas, passaram essa tarefa para os poetas. Então, eu trago aqui para a gente conversar, né, porque eu tenho um estilo bem, gosto muito de poesia, eu trabalho com muita música, muita poesia, e é isso que é a inovação que nós estamos tentando agora, com um laboratório dialógico, que é a nossa próxima pesquisa, com os alunos que estão com dificuldades de alfabetização e letramento até o 3º ano. E aí, a arte como inscrição da aprendizagem, a dialogicide, da voz ao aluno sujeito ao processo. Eu não trago só o diálogo, como Paulo Freire, eu trago a dialogicidade para a gente trabalhar a alteridade, para enxergar este outro, para trabalhar Bakhtin, dando a voz, né, nesse sentido. E, ai, perdão, gente. Aqui, outra vez, o Manuel de Barros, para tratar a arte como inscrição da aprendizagem na ludicidade. Então, o lúdico, nessa visão completa, não é trabalhar o lúdico pelo lúdico, nem jogos pelos jogos. É a arte de uma maneira geral. A gente enxergar que uma hora precisa de cênica, de plástica, de música, de poesia, e deixar com que o aluno crie, né? Que ele seja, que ele tenha espaço para ele ser o construtor de tudo isso. Então, no começo era o verbo, só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, onde a criança diz, eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para a cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois em poesia, que é voz de poeta, que é a voz de fazer nascimento, o verbo tem que pegar delírio. Tá? Então, é bem assim para a gente refletir que nós estamos precisando desse delírio, precisamos de delirar. Tá?